E aí pessoal, aqui quem fala com vocês é o Lúcio, o seu narrador, para mais um vídeo. E hoje nós vamos aqui fazer um vídeo um pouquinho diferente, ok? Eu estou aqui nessa telinha para fazer um react, sim, um react de um vídeo que tem a ver sobre escrever personagens, ok? Como assim escrever personagens? Não é um livro, não é um vídeo sobre RPG. É um vídeo necessariamente falando sobre escrever livros, sobre escritores e tudo mais. Porém, eu vou fazer nesse vídeo, trazer o assunto desse vídeo que eu quero reagir para o mundo do RPG. São vídeos ótimos e que dão muitas ideias para um mestre. Porque, querendo ou não, um mestre de RPG é um escritor, é um contador de histórias. Esse é o vídeo Como Escrever Personagens, parte 1 do Raoni Marques, ok? E ele tem 5 partes. Tem a primeira com o nome Empatia, a segunda com o nome Caráter, a terceira com o nome Carisma, a quarta com o nome Mentiras e a quinta com o nome Desejos. Tudo isso junto compõe um grande personagem. No vídeo de hoje, eu só vou reagir a 2 desses vídeos. O primeiro, Empatia, e o último, Desejo. E eu não vou assistir ele por completo. Se você quiser ver todas as 5 partes, vai lá no canal, ok? E assista todas elas. Se você junta todos esses conteúdos, né, todas essas partes, você com certeza vai ter ótimas ideias para os seus personagens, ok? Mas eu quero só ver algumas partes dessa primeira parte, da última parte. Eu já vi todos os vídeos, então não é nada surpresa para mim, mas eu quero trazer ele para vocês. Então, vamos lá. O inscrito dele pediu, e essa Histórias parte são sobre inicial é alguém muito fazendo alguma interessante. coisa, e esse alguém é um personagem. Ou seja, construir e desenvolver os seus personagens é uma das coisas mais importantes que você tem que fazer numa história. Vamos lá. No mundo do RPG, não é o mestre que constrói as histórias dos personagens, pelo menos não é o que eles vão fazer. Porque no mundo do RPG, os jogadores tomam suas próprias decisões. Ou seja, as histórias nunca vão ser escritas por uma só pessoa. Serão escritas por diversas pessoas, agindo para ideais desses personagens que podem ou não ser seguidos. Às vezes, um jogador, ele pode, mesmo com o ideal dele ser salvar pessoas, ele pode deixar alguém morrer por causa que ele tá com medo de perder a ficha do personagem dele. Mas em resumo, ele está extremamente certo disso, e se um mestre de RPG coloca isso na cabeça, faz muito sentido. Histórias precisam de personagens, ok? Seu inimigo é um personagem, os jogadores são um personagem, os NPCs são um personagem. Todos eles têm um sentido. Mas no momento, eu quero que você foque esse vídeo principalmente para pensar no vilão e em uma ideia que você pode passar para os players do que eles podem fazer com os personagens dele em questão de construção de personagem. Então vamos lá. Lembrando, esse vídeo é sobre empatia, ou seja, sobre criar empatia com o seu personagem. Porque ele vai ser o veículo da sua história. Pelos Isso. olhos dos seus Seus jogadores personagens que nós serão o vamos veículo. entender o que está acontecendo e vamos enxergar qual é a visão do mundo. Outra coisa interessante que ele falou aqui, ó. É através dos personagens que vocês vão entender o mundo. Ou seja, não basta o seu RPG ter uma história épica, um sentido gigantesco, um world building bem construído, se você tem que passar isso pelas visões dos personagens. Um exemplo que eu consigo dar de RPG para vocês eu acho que Desconjuração tem muito isso. Ela é uma história rica, mas que precisa ser passada pelos personagens, e é aí que o Selbit pecou em criar, por exemplo. Mundo que o autor quis imprimir naquela história. Isso mesmo. O Então, nesse autor quer criar um mundo, ele tem que passar pelos personagens. No RPG isso é bem mais difícil. vídeo a gente vai começar a entender como escrever personagens. A importância do personagem, se você quiser voltar muito atrás na ontologia das coisas, é a seguinte: histórias são a forma que a gente usa para ensinar sobre a vida. A gente não Exatamente. fala ser Ele vai explicar tudo isso aqui, mas é o seguinte. Sobre o que é o seu RPG? Você faz um RPG pra quê? Ah, eu faço um RPG pra bater contra os monstros, né? As pessoas lutarem. Um D&D, eu quero botar eles contra dragões lutarem. Beleza, seus jogadores podem se divertir com isso. Seu público que assiste, caso você grave ou streame esse RPG, pode gostar disso. Mas qual o sentido disso? Para que eles estão fazendo isso? E no que vai mudar na vida dos jogadores pensar esse outro mundo? O que chama atenção para eles?
E aí é a parte que você precisa da empatia para isso tudo. Não só para os jogadores terem com o jogo, mas com os jogadores terem com a história. Ser preguiçoso é errado. A gente fala, era uma vez 3 porquinhos, 2 foram preguiçosos e quase morreram, mas um se dedicou e por isso ele salvou o mundo todo. Esse é o sentido da história dos Três Porquinhos, por exemplo. Qual o sentido da história do teu RPG? Histórias ensinam a gente a viver e para que o público aprenda com aquela história, ele precisa sentir que o que acontece na história é o que acontece ou pode acontecer com ele. Por isso o público precisa se identificar com os personagens. É por isso que o Shinji tem 14 anos, é por isso que o Seiya tem 13 anos, é por isso que o Goku é uma criança, é por isso... Isso aqui pro mundo do RPG não é muito válido, a explicação de idade, ok? Já que em RPGs de mesa, pelo menos eu vejo as pessoas pegando personagens mais adultos para poder jogar, mas eu acho importante o que vem depois disso. Ele tá falando sobre essa questão dele, da idade deles, só para vocês entenderem que criaram uma empatia com as pessoas, ok? Histórias estão sendo publicadas em reinos da cidade, Deixa eu mesmo passar de um pouco couro. aqui. Você pode falar Aqui. sobre isso porque antes de pensar, será que meu personagem usa uma jaqueta de couro? Você precisa entender que o papel do personagem é ser o veículo pelo qual o público se coloca na história. Você me fala, meu RPG não é streamado, logo não precisa disso. Lógico que precisa. Os seus jogadores precisam ter uma ideia do porquê entrar nesse personagem, o porquê agir como esse personagem, o porquê agir nesse mundo. A partir do momento que você cria consequências que são mais interessantes para a história, em questão que lembra uma vida real, melhor fica pro RPG. Um personagem, ele tem uma família, ok? Um jogador possivelmente terá uma família também, ou pelo menos entes próximos que eles gostam. Se você coloca em risco a família desse personagem, o jogador vai querer defender essa família, porque na vida real ele também não gostaria que a família dele estivesse em risco. Assim você cria uma conexão entre os dois mundos e faz o teu jogador querer jogar mais, querer interpretar mais e querer agir de uma forma mais próxima dentro do RPG, por exemplo. Ok? Ok. Então tem essas coisas fáceis que você pode fazer para tentar trazer o público mais para perto da sua história, tipo fazer o protagonista ser um menino de 14 anos se você estiver fazendo uma história para meninos de 14 anos. Exatamente. Mas contar com a aparência, gênero ou idade dos seus personagens para se aproximar do seu público não vai te levar muito longe. Porque isso Exatamente. Eu acho importante, por exemplo, a inclusão de diversidade dentro do RPG. Porque são novos tempos, tempos diferentes, e essas pessoas que a gente coloca como diversidade existem. Então, dentro das nossas histórias, se fazem sentido com o contexto da história, elas também podem existir. Não posso jogar no mundo atual e ser todo mundo hétero e branco, por exemplo. E isso eu não estou falando para militar, para lacrar, nem nada do tipo. Estou falando assim, você cria uma história, por exemplo, no Brasil, e você simplesmente não coloca nenhum tipo de pessoas desse jeito, você só faz um tipo único de pessoa, o seu mundo por si só não vai fazer sentido. O teu mundo de RPG por si só não. Por quê? É um mundo à parte? É uma outra realidade? O que é isso? Não faz sentido, ok? Então, você tem que criar essa questão de trazer diversidade para o teu mundo. Porém, não pode ser a base de sustentação. Você não vai criar um personagem de uma cor, de um gênero, e falar, pronto, agora você que é dessa cor ou desse gênero é obrigado a gostar desse personagem. Não é assim que funciona. O que importa é as características desse personagem, é o que faz você se conectar com ele, mais conhecido também como valor ou empatia do personagem. Então pensa só, quando você for criar os teus personagens, pensar nisso também. Teus NPCs, teus outros... Tipo assim, você vai criar um personagem, por exemplo, que é dona de uma taverna. É isso? Os jogadores vão se conectar com ela ser dona da taverna? Ou pela cor dela, tipo, ela é uma mulher loira, por exemplo. É isso que vai fazer seus personagens gostarem? Ou é o jeito, por exemplo, que ela age? Vamos fazer que ela é uma mulher na taberna que, quando tem uma briga de bar, ela pega também a cadeira dela, vai batendo nos caras grandões, nos brutamontes, nos guardas, e chutando eles para fora. Vai conectar seus jogadores muito mais se ela faz isso do que ela só ser uma dona de bar.
vai se conectar muito mais aos jogadores. Tipo assim, um dos seus jogadores é dono de bar, logo ele vai gostar desse personagem. Não. Vai se conectar muito mais com os jogadores se essa dona de bar, por exemplo, às vezes, sei lá, ajuda os jogadores, cede um quarto grátis para ele, porque sabe que eles estão defendendo a vila, sabe que eles são importantes, e ela cria uma empatia com esses jogadores. Então, vamos continuando. Isso não é o que define se eu vou ou não me identificar com um personagem ou uma história. O que define o meu envolvimento é essa coisa chamada empatia. Isso mesmo. Se você é um psicopata sem sentimentos ou só nunca ouviu falar nessa palavra, empatia é basicamente a sua capacidade de se colocar no lugar de outra pessoa e dessa forma ver o mundo, os problemas, os sentimentos, etc., do ponto de vista dela. Acho que você também pode definir empatia como para de olhar para o próprio umbigo. Tentem sempre fazer isso com seus jogadores. Para de olhar para o próprio umbigo. Se os jogadores eles só se preocupam com eles mesmos, eles não vão salvar a vila que está em perigo. Eles não vão atrás do vilão para salvar o mundo de uma destruição, de uma catástrofe. Eles não vão fazer nada que você como jogador queira, que você como narrador queira que eles façam no mundo, ok? Você tem que fazer eles pensarem um pouco mais. Quem está em perigo com essa destruição? Eu vou sempre usar o exemplo de uma vila em perigo porque é o exemplo mais básico e fácil, mas você consegue usar isso em qualquer RPG praticamente. Se você tem um grupo de pessoas lá dentro, as pessoas, os seus jogadores, se importam com quem está lá dentro? Se eles se importam, eles possivelmente vão defender essas pessoas. Se eles não se importam, é provável que eles defendam por uma questão de saber que é um RPG de mesa, que eles têm que lutar contra o dragão que está vindo até a cidade, mas não vai ter sentido no final das contas. Seus jogadores vão ficar cansados, não vão prestar atenção na sua história, não vão se dedicar no RPG, vão faltar e quem sabe vão até pedir para sair. Então, como que você faz, por exemplo, as pessoas, e eu vou levar sempre como exemplos também Ordem Paranormal RPG, porque é um dos RPGs mais famosos do Brasil, mas em Ordem Paranormal, para quem não assiste, existe um vilão chamado Kian, e ele pode simplesmente acabar com todo mundo, porque o plano dele é acabar com todo mundo que sabe sobre o outro lado, todo mundo que conhece o paranormal. E os jogadores têm famílias que conhecem o paranormal, perderam famílias pelo paranormal, e sabem que se o Kian realizar o seu plano, não vai morrer pessoas desconhecidas, vai morrer pessoas que eles têm empatia. Então, personagens como a Ivete, que é a mãe de dois jogadores, de dois personagens, no caso, de jogadores, vai embora. Ela vai ser destruída por esse ser. Então, assim, você cria uma empatia com esse personagem. A última parte que eu quero demonstrar aqui da questão desse vídeo, a parte 1, eu vou pular para a parte 5 agora, é que ele fala que pessoas normalmente vão se identificar pelos que ele tem pena. Então, se você coloca um guaxinim correndo de um urso, nós somos o guaxinim. Muito dificilmente pensaríamos, eu sou o urso. Se você mostra uma sala com vários embaixadores e o presidente, na hora de entrar, ele tropeça e cai, nós somos o presidente. Você nunca vai pensar que você é um daqueles embaixadores. Então, na sua história, se você coloca você sendo uma das pessoas e as pessoas próximas de vocês sofrendo, você vai se compadecer com as pessoas que estão sofrendo, porque você também está sentindo o mesmo sentimento. Vamos agora para o vídeo 5, ok? Lembrando, esqueci de falar só que esses vídeos são de 4 anos, não sei se esse canal ainda concorda com todas as coisas que ele passou aqui. Acho importante também falar, porque às vezes ele mudou de opinião de algumas coisas. Mas vamos para a parte 5, o desejo. De todas as coisas que você pode aprender sobre como escrever personagens, existem duas que são as mais práticas. A coisa que o seu personagem quer e a coisa que o seu personagem precisa. Olha só. Normalmente, o que o personagem quer num RPG de mesa parte dele e o que ele precisa parte do mestre, ok? Já eu explico mais pra frente. Elas são as mais importantes porque elas realmente compõem o que a gente chama de arco do personagem. O que o seu personagem quer e o que ele precisa são, no fim das contas, o que nós vamos ver se desenrolar na sua história. Então hoje a gente vai falar de uma delas. Hoje a gente vai falar sobre o que seu protagonista quer. Ok. Hoje a gente vai... Vamos lá.
ele não vai entrar tanto na parte do que ele precisa, sim do que ele quer. Como ele disse, é o desejo. Mas o que eu queria deixar para mostrar, que é o seguinte. O que ele precisa, na minha opinião, e como eu vejo para um mundo de RPG, não é que ele precisa de água para viver, que ele precisa de ração para comer, que ele precisa de uma casa para morar. Não, isso não é o que ele precisa. O que ele precisa é o que ele precisa para buscar os seus desejos. O que ele precisa, na minha opinião, pelo menos, ele não vai abordar essa parte nesse vídeo, é as coisas que eles precisam seguir no caminho para poder encontrar os seus desejos. Então, o seu jogador, ele quer matar um dragão. Ok, esse é o desejo dele. O que ele precisa? Precisa de armas novas, escudos novos, precisa de aliados, precisa saber a localização do dragão. Ele precisa ver como ele pode derrotar o dragão. Precisa treinar para ficar mais forte. Sei lá, ele precisa de muitas mais coisas. Quem sabe ele precisa de amigos. Toda vez que um jogador seu fala, eu vou te contar, tipo, o desejo do meu jogador. Por que esse jogador, quer dizer, não é o jogador vai te contar, você pergunta, jogador, qual o desejo do seu personagem? Ele vai contar o desejo e você, como mestre, tem o dever de procurar o que ele precisa e trazer na história o que ele precisa. Por quê? Porque você faz ele ir atrás. Eu desejo matar o dragão. Coloque uma vila que teve um ataque de dragão. Logo, esse jogador ele vai examinar essa vila para poder descobrir se ela tem algo a ver com o dragão que ele quer matar. Coloca esse jogador no impasse de descobrir que tem uma espada muito poderosa, matadora de criaturas lendárias. Ele vai querer pegar essa espada, porque é o que ele quer, quer dizer, é o que ele precisa para o que ele quer. Então, você consegue seduzir um jogador através do que ele deseja. Delas. Hoje a gente vai falar sobre o que seu protagonista quer. Hoje a gente vai falar sobre como escrever personagens. Existe esse cara chamado Aristóteles. Ele escreveu o que provavelmente é o primeiro livro sobre como escrever histórias, chamado Poética. E lá ele fala sobre intenção e obstáculo. O obstáculo também é bastante importante para vocês pensarem dentro do RPG. O que o seu personagem quer e o que o impede de conseguir. Esses são os dois elementos mais básicos que você pode ter numa história depois de começo, meio e fim. Histórias são sobre alguém fazendo alguma coisa. Se a coisa fosse fácil, como ir comprar pão, a história não é lá muito interessante. Mas se a história é sobre ir comprar pão num bairro infestado por múmias devoradoras de gente, nós temos uma história interessante. Porque agora ela tem um obstáculo, e o que nós queremos ver é como alguém consegue vencer esses obstáculos. Você, como mestre, também vai criar os obstáculos. O que ele precisa é o que ele precisa para conseguir o ato final. Mas aí tem obstáculos no caminho. Eu dei um exemplo de obstáculos. Teve uma vila, por exemplo, atacada por um dragão. E aí ele chega nessa vila. Ao chegar nessa vila, ele pode ser atacado por outros seres que estão ali por lá. Pessoas que cultuam esse dragão. Pessoas que estão ali para roubar o que restou da vila. Pessoas que estão... sei lá, muitas coisas eu posso falar. Pessoas que estão lá, tipo, sei lá, prendendo os habitantes da vila, ou se aproveitando da má situação deles para cobrar muito dinheiro, coisas do tipo. São obstáculos. Para você pegar a espada que você precisa para matar o dragão, pode ser que ela esteja sendo protegida por um grande ser que está na frente das portas para poder entrar no altar da espada. É um obstáculo. Obstáculos. Ok? Ok. Se as histórias são feitas de intenção e obstáculo, como nós encontramos a intenção do nosso protagonista? Bom, a intenção ou o desejo do seu protagonista é aquilo que ele acha que vai fazê-lo feliz, que vai resolver a vida dele, que vai realizar todos os seus sonhos. Mais do que simplesmente uma coisa que ele quer, o desejo do protagonista tem que ser a coisa que ele mais quer no mundo. A K.M. Weiland diz: a primeira interseção entre o arco do personagem e a trama é encontrada no desejo do protagonista. O que ele quer? Qual é o seu maior objetivo na história? É dominar o mundo? Uma esposa? Sobreviver? Morrer? Ganhar um aumento? Toda a história começa com o desejo do personagem. Simples, certo? Mas essa é só a trama. E o personagem? Ok. E o personagem? Ok. Vamos lá. Nenhum mestre
gosta de começar por esse lado, sabia? Pelo incrível que pareça. E eu acho um erro. Muitos mestres não pensam no que o jogador quer como a base da sua história. Eles pensam o que ele quer trazer pro mundo. Ah, não, eu criei um vilão super legal e tudo mais. Tá. Por que os personagens vão atrás desse vilão? Porque os personagens e não outra pessoa vão atrás do vilão. Por quê? Ordem Paranormal, eu, por exemplo, não tenho tanto sentido para alguns personagens. Alguns personagens não. Por que a Liz quer matar o Kia? Porque ela não gosta da galera do Paranormal. É isso no máximo. Agora, por que o Dante não gosta do Gal? Ou porque o Dante não gosta do Kion? A história dele tá muito mais conectada a essas pessoas, principalmente ao Kion. Então, você entende mais o porquê ele quer. O que ela quer dizer aqui é que se a história é guiada pelo desejo do personagem e esse desejo é só uma coisa que ele quer, a história vai ser só uma sequência de eventos levando ele até o fim. Ou seja, a história vai ser só Por enquanto, a gente só construiu isso, você percebeu? trama. Não é suficiente para nós criar um desejo para o personagem que seja só superficial. Para ligar a trama ao personagem, esse desejo precisa ser uma extensão ou reflexo de alguma coisa que importa para o personagem no nível mais profundo. Ele não pode só querer dominar o mundo ou querer uma esposa, porque, ei, quem não quer? Ele precisa desejar isso por um motivo espiritualmente profundo, um que talvez nem ele mesmo compreenda. Não importa o que seu protagonista quer, ele precisa querer mesmo. Ele precisa querer aquilo mais do que tudo na vida dele. Sabe por quê? Porque senão ele não vai fazer aquilo. E aí a gente não tem uma história. Histórias são sobre alguém fazendo alguma coisa. E para isso, seus personagens precisam querer muito fazer aquilo. Mas além disso, você precisa sempre se lembrar que nós nos identificamos com o seu protagonista. Então o que ele quer tem que, de alguma forma, ser o que nós queremos. Em Save the Cat, o Blake Snyder diz que o desejo de um personagem precisa ser, vamos dizer, fundamental, no sentido de que ele tem a ver com o cerne de uma pessoa. O desejo deve ser o mais essencial possível, porque quanto mais essencial, mais universal ele vai ser. Mais ele vai ter a ver com algo que todos nós... E aqui é a parte que eu acho mais interessante. Eu vou passar aqui para a parte que é o desejo universal. Deixa eu puxar aqui. Aqui nós temos uma hierarquia de necessidades, que seria a hierarquia de um desejo do seu personagem. Os mais simples de todos é eu quero água, eu quero comida, coisas do tipo. E aí você vai escalando o grau. Você quer segurança da sua família como segundo grau. Você quer um relacionamento de amizade ou você quer proteger a sua amizade. E assim vai subindo para a estima do seu personagem, autoconfiança, conquista de respeito e realização pessoal. Moralidade, criatividade, espontaneidade, solução de problemas, ausência de preconceito. Ótimo para escolher ou encontrar o desejo que você criou ou quer criar para o seu protagonista. Quando você estiver sem rumo, tente encontrar algo com que você se preocupa e escreva um personagem que está atrás daquilo, porque os seus sentimentos, as suas emoções, angústias, traumas e sonhos é que vão alimentar o material de que você precisa para escrever um personagem que pareça real para o seu público e com o qual ele se identifique. Além disso, olhando as pirâmides, os elementos que ele lista são a versão mais básica dos desejos que o seu personagem pode ter. Isso. A gente pode dizer, por exemplo, que o Woody quer o respeito dos outros, que o Walter quer a segurança da família e que o Michael Corleone quer conquista. Então ela é uma ferramenta muito útil na hora de checar se os seus personagens têm um desejo universal, intenção e obstáculo. Todas as suas cenas vão ser construídas ao redor disso, então é muito... Ou seja, tudo seja criado entre intenções e obstáculos. É assim que você consegue criar algo muito interessante para um RPG de mesa, de uma forma simples e que muita gente não vai atrás. Isso era o que eu queria mostrar no canal. Devo ter deixado algumas brechas nas minhas explicações e tudo mais, porque não tinha roteiro. Eu vi esses vídeos e eu falei, cara, isso dá muita ideia para alguém que não sabe narrar um RPG. Então, você consegue criar várias conexões, você consegue fazer várias coisas com as coisas que eu falei nesse vídeo.
como criar personagens que se conectam na empatia dos seus personagens e como criar personagens com desejos. Seja você o jogador ou você tentar fazer os seus jogadores, se você for mestre, criar isso. Como criar obstáculos e como dar o que eles precisam para realizar os seus objetivos. Queria só saber de vocês se vocês gostaram desse estilo de vídeo, meio um react comentado com uma pauta, né, que seria RPG de mesa. E é isso. Aqui quem falou com vocês foi o Lúcio. Não se esqueçam de ver os vídeos. São 5 vídeos sobre esse tema. Vai lá no canal que eu falei do Raoni. Ramone? Deixa eu só ver. Raoni. Eu toda vez acho que erro. Mas é isso. Aqui quem falou com vocês foi o Lúcio e fui.